Bem, gente, boa noite aí, né? Estamos aí para mais uma live aí, né? Nessa série que a gente está fazendo na Caleidoscópio sobre trabalho, né? Tivemos uma conversa na semana passada falando muito dessa transição de mundo, de quais são as mudanças, as macro tendências, né? Como que a gente se comporta e surfa essa onda aí da transição. E hoje a gente fez uma brincadeira aí, né, com os nossos usuários aí, os nossos seguidores, perguntando o que é significado para cada um, né? E aí eu queria começar perguntando o que é significado do trabalho para vocês dois, né? E aí, Dê, você quer começar ou quer que comece? Posso Uhum. começar. Bom, eu acho que significado do trabalho, muita gente confunde com a utilidade do trabalho, né? Então, as pessoas pensam na subsistência, na sobrevivência, em ficar rico e ganhar dinheiro, em fazer viagens, né? Pensa no trabalho como um meio para ganhar o dinheiro para fazer coisas que você gosta. E eu acredito que o significado do trabalho vai muito além disso. Acho que realmente ele é muito pouco explorado ainda, na verdade, assim, nos nossos tempos. Porque, para mim, o trabalho, ele é um meio da gente aprender no mundo, da gente evoluir no mundo. Eu acredito muito nisso. Então, acho que através do trabalho a gente evolui, pessoalmente, a gente se autodesenvolve, tanto tecnicamente como em habilidades socioemocionais. A gente se desenvolve nas relações que a gente tem no trabalho, relações com superiores, com inferiores, com os colegas de trabalho. Então, eu acho que tem muita oportunidade mesmo de desenvolvimento no mundo do trabalho, né? Quando você empreende, eu estou falando do mundo do trabalho tradicional, mas quando você empreende, é puro desenvolvimento pessoal, né, Beto? A gente acaba se desenvolvendo muito e então eu acho que tem tudo isso que a gente não computa muitas vezes. Né? Uhum. Então ele desafia a gente o tempo todo. O trabalho precisa desafiar a gente para que a gente cresça. E eu acho que quando a gente consegue juntar isso com ter propósito no nosso trabalho, gostar do que a gente faz, amar o que a gente faz, aí ele vira a nossa expressão no mundo, ele vira o como a gente está indo em direção a algo que a gente acredita. Né? Então, para mim, pessoalmente, o significado do trabalho hoje é me realizar, é realizar coisas que eu acredito, é compartilhar conhecimentos que eu acredito, é ajudar pessoas com dificuldades que eu passei e que eu posso ajudar. Então é muito isso para mim hoje o significado do trabalho. Legal, Dê. Eu achei interessante você, na hora que você começou a falar, eu estava pensando totalmente ao contrário. E aí, por isso que eu acho que é rico trazer também essa, essa visão, né? Então, se trouxe, né? O que que é o trabalho? Trabalho, para mim, fazer uma definição assim, bem quadradinha, né? Diferente dessa visão ampla e bonita que você trouxe, mas que eu acho que sustenta, né? Uma coisa sustenta a outra, é a gente usar o nosso tempo, esforço, o conhecimento, empenhar isso para alcançar algum tipo de resultado, alguma mudança, alguma transformação, enfim. Seja você consertando uma máquina, seja você ensinando alguém, seja você estudando para conseguir aplicar esse conhecimento em alguma outra coisa, mas você está empenhando tempo, conhecimento, força física, né? Em algum lugar em busca de algum resultado. E aí eu me conecto muito, quando eu trago essa visão, com o que você trouxe. É muito difícil a gente conseguir se empenhar em alguma coisa quando isso não é prazeroso ou quando a gente não percebe um reconhecimento legítimo, tanto interno quanto externamente, desse empenho, né? E acho que eu começo trazendo essa definição um pouco mais sequinha, mas que se conecta muito bem com, eu acho, com o que você trouxe. Bem, eu percebo assim que o Beto trouxe muito mais essa questão da energia envolvida, né? Da energia empenhada em canalizar, e a Daisy trouxe mais nesse sentido, né, da canalização, da direção, da ação no mundo.
né? E Uhum. até falou um pouquinho aí do propósito, né? E às vezes a gente tem uma contradição disso, né? Muitas vezes a gente está trabalhando numa empresa ou no seu, até mesmo no seu próprio negócio e está com essa dissipação de energia, né? Não vê no sentido, não vê no significado. E, ao mesmo tempo, tem cada vez mais pessoas falando de propósito, que você tem que saber seu propósito, conhecer seu propósito, saber o que você quer agir no mundo, e fica, às vezes, uma contradição ou até um conflito interno ali muito grande, porque, estou fazendo uma coisa que pode até ter sentido, mas a energia está dissipando, estou sem energia, ou estou ali, né, tipo, fazendo uma coisa que eu não acredito, como que eu acho um propósito dentro daquilo que eu não acredito, porque também tem a utilidade que a Daisy trouxe, que também é válida, né? Às vezes eu não posso sair daquele trabalho, eu tenho ali que sustentar uma família e tal, e não posso ir simplesmente me jogar num sonho do propósito, né? Então, como que vocês verem isso? Como que é trabalhar com propósito? Como que lidar com todos esses conflitos que surgem quando a gente fala de trabalho? Deixa eu falar antes, Dê. Claro. É muito legal você trazer essa visão do propósito, se na pergunta, porque o que a gente percebe é que eu, com certeza, eu sei que a Deise também, por alguns trabalhos que a gente já fez juntos, parece que o propósito é uma cartinha que a Cegonha entregou junto com a gente, mas a gente esqueceu de ler, que ela já está escrita lá e que a gente Nós um dia tem que estamos, achar, né, essa cartinha para descobrir por que a gente veio para o mundo para fazer alguma coisa. E eu acredito que é um pouquinho parecido com isso, mas que não é nem um pouco isso. Que é algo que está relacionado justamente com algo que reabastece essa energia vital que a gente está colocando nesse trabalho, nesse empenho, né? Quando isso se reabastece, é um sintoma de que a gente está na direção do propósito. E eu entendo que a gente materializa isso de maneira muito clara quando a gente se sente feliz em fazer aquilo, independente de ninguém ver que aquilo está sendo feito, e também feliz em fazer aquilo por entregar para as outras pessoas e ver o resultado que isso gera nas outras pessoas. Então, eu acho que o propósito ele é algo que se materializa com a ação e que deixa cada pessoa feliz, tanto internamente quanto com relação com o mundo. Legal. Vou complementar um pouquinho, então, da meu ponto de vista também. Essa palavrinha ficou muito na moda da pandemia para cá, porque as pessoas, por conta de ficar em casa, de começar a viver uma vida um pouco diferente, de ter oportunidade enfim, fazer um pouco mais seus horários, estar um pouco mais com a família, elas começaram a se questionar, né? Quanto que valia a pena, não valia a pena? Teve muito questionamento, a gente tem várias coisas aí que levam para esses questionamentos de propósito. A gente tem a geração Z que também já viveu a pandemia e já é uma geração que naturalmente questiona um pouco mais isso. Por quê? Onde que essa empresa combina comigo? Que é um pouco isso, né? Onde está o alinhamento de quem eu sou com a empresa que eu trabalho? Tem a ver um pouco com isso, propósito também. Mas tem um pouco de mistificação, como você falou, né, Beto? Eu gosto também de simplificar e eu gosto de falar de motivação e de vontade. Porque eu acho que se você está motivado e com vontade para fazer aquilo, você está no caminho do seu propósito, né? Se você está usando seus talentos, então são coisas que você gosta, você está no caminho do seu propósito. Então, acho que tem muitas pistas aí. Propósito não é essa coisa imutável, que nem você falou, a cartinha que você tira, que a cegonha manda. É uma coisa que vai mudando ao longo da vida, nossos interesses mudam. Mas é muito, muito legal a gente ter, quanto mais consciência, mais clareza a gente tem dos nossos gostos, dos nossos talentos, do que motiva a gente, dos nossos valores, mais a gente vai conseguir ter clareza do que é esse tal de nosso propósito, motivação para trabalhar, para o trabalho, e quais são as empresas ou negócios que combinam com isso. Então, isso dá para a gente
que dá pra gente quando a gente está num lugar que combina com o que a gente gosta, com o que a gente ama, com os nossos valores, com tudo isso? Dá realização, dá vontade de levantar da cama e trabalhar, dá felicidade, flow, né? Estado de flow, de você trabalhar, nem ver o tempo passar. Ai, estou trabalhando de noite, estou trabalhando no fim de semana, para mim tá tudo bem, que eu gosto, né? Dá felicidade. Então, esses todos são sintomas de que você está no caminho certo. Porém, tem muita gente por aí que não está nesse caminho, né? Que está no caminho de estar totalmente desanimado, desengajado. Aí tem vários sinais do outro lado também. Bem, gente, eu queria aproveitar e colocar 2 pontos de vista, assim, para vocês me contarem o que vocês pensam. Acho que quando tudo fica, né, como a Deise falou, vira uma moda, aí vem um monte de conceitos em relação àquela questão, né? E muitas crenças também. Eu acho que uma das crenças que surgem, né, a Deise falou de valores, de potencialidade, de motivação, e muitas vezes a gente tem muito mais do que uma motivação, uma potencialidade, ou um recurso, ou uma coisa que motiva. Mas quando a gente fala em propósito, parece que tem um único caminho que eu tenho que seguir. Né? Então, queria que vocês comentassem isso, de como que é isso, né? Essa multiplicidade, eu acho que conecta um pouquinho com o que a gente falou na live passada também, das carreiras caleidoscópico e tal, né? Então, queria que vocês comentassem um pouquinho isso, e, por outro lado, também a Deise falou de quando você está desmotivado, de quando você não está encontrando caminho, como fazer, né, para se alinhar um pouco, que ela também falou muito de alinhamento, se alinhar um pouco independente do contexto, né? Como que eu equilibro isso também? Pode começar? Posso ir? Nossa, a pergunta tem 80 perguntas dentro dela, vamos lá. Uma de cada vez, sim. Uma de cada vez, né? Como que é isso? É um único propósito ou é múltiplos propósitos, né? Não, eu acredito que são múltiplas maneiras de realização de um propósito, mas que esse propósito toma muitas formas diferentes. Tá? Quando a gente chega lá né, conforme a gente vai amadurecendo, vai virando jovem sênior, né? Eu brinco que a gente não fica mais velho, a gente vira jovem sênior. A gente vai conseguindo ver isso de maneira um pouco mais ampla. E quando a gente olha de maneira mais ampla, a gente vê que no final da história tudo estava levando para algumas direções muito específicas, né? Onde tinha a realização, onde tinha a felicidade, estava se alinhando para alguns valores específicos. Então, mais do que definir exatamente o que é o propósito, eu acho que é importante entender que, por mais que a vida da gente mude, e é da natureza da vida ela mudar, a gente sempre tende a buscar a realização dos mesmos valores, que são aqueles valores que estão lá dentro da nossa alma, né? Eu acredito nisso. E em alguns momentos a gente está mais voltado para o individual, ao longo da vida a gente se volta também mais para o coletivo. Isso vai mudar um pouco, tanto de acordo com o cenário interno e externo e com a idade. E sobre o último tópico que você trouxe, eu acredito que sim, que é um balanço entre ambiente interno e ambiente externo, mas é como se fossem multiplicadores. Quando algum dos dois se esvazia, o segundo também se esvazia, né? Então não adianta a pessoa trabalhar num lugar que ela ama aquele ofício, mas o lugar em si esvazia todo o significado e a possibilidade de entrega e de realização que ela consegue fazer ali, né? Vai anular, assim como o contrário. Não adianta ela estar num lugar super motivador, bacana, tarará, sendo que ela não está conseguindo se motivar. Eu acho que tem um balanço aí que é importante a gente olhar, que é tanto de saber o que realmente é importante para cada pessoa, e aí por isso que se torna individual a visão de propósito, e aonde é o lugar certo para ela, para cada pessoa viabilizar isso.
Eu vou complementar, então, dando também uma visão de que esse propósito, né? Primeiro, eu não acredito que são vários mesmo, e que isso pode mudar um pouco ao longo da vida, mas existe uma linha mestra, porque, né, cada um de nós é bem único e tem, assim, as tendências, os gostos que nascem, os talentos. Então, até quando a gente faz o processo de orientação profissional, a gente recupera muito das coisas que você gostava quando criança, dos talentos que são inatos, que isso, de certa forma, nasce com você. Então, isso não muda tanto ao longo da vida, que é a sua essência. Então, quando você vai investigar essa questão aí do propósito, a gente usa muito o Ikigai para fazer isso, e a gente começa a olhar para as várias coisas que te motivam, para os valores que são importantes para você, para esses talentos inatos, para esses gostos. A gente olha para dores que você passou e que você tem muita vontade de que outras pessoas não passem, de compartilhar isso, de contribuir para que outras pessoas não passem. Tudo isso são sinais que vão formando esse caminho aí, essa tal estrela guia, que ela acaba sendo uma direção, sabe? Então, para dar um exemplo prático, para mim, eu passei por coisas na minha vida, assim, que eu precisei muito reativar brilhos para poder estar aqui hoje, né? A gente continua a caminhada, mas para estar aqui hoje, como eu estou aqui hoje. Então, eu tenho muita vontade de ajudar esses brilhos, porque a gente vai se perdendo ao longo da vida, vai se perdendo no caminho. Então, eu acho que se a gente consegue chegar num processo de propósito, aí a 3 a 5 palavras que a pessoa sabe que precisa ter no trabalho dela, por exemplo, autoconhecimento é uma palavra que no meu trabalho precisa ter autoconhecimento. Eu posso fazer várias coisas diferentes, mas autoconhecimento vai sempre me deixar realizada. Então, isso para mim já é o senso de propósito que é suficiente para a gente se guiar. E aí, respondendo a segunda pergunta, que o Beto também respondeu, que é sobre as empresas, o que acontece? Quando a gente está numa empresa que a gente não consegue alinhar nada do nosso propósito, não consegue exercer nossos talentos, os valores são diferentes, você tem chefe que não deixa você participar, isso dá uma sensação de desengajamento, é o contrário, é desengajamento, desmotivamento, você começa muitas vezes a boicotar sua própria carreira lá dentro, você começa a boicotar o seu departamento, né? Então, eu chamo isso realmente de desalinhamento. Quando a gente percebe que está nesse lugar, é a hora de revisar mesmo a carreira, revisar o que você está fazendo, a forma que você está fazendo, e às vezes não dá para mudar dentro do mesmo lugar, às vezes não depende só de você, às vezes a decisão tem que ser mudar de lugar, mudar para outro cargo na mesma empresa, mudar de empresa, sair daquele local e empreender. Então, agora a vantagem das empresas que já trabalham, porque tem empresas que trabalham com propósito, olhar o propósito das pessoas e alinhar o propósito com o da empresa. A vantagem de fazer isso é você ter funcionários, colaboradores que vão querer, vão estar mais alinhados, vão estar mais engajados, vão querer colaborar mais, vão falar mais, vão ter mais iniciativa, vão ser mais resilientes, porque a empresa é uma empresa que eles gostam, é um ambiente onde eles querem estar. Então, faz muita diferença, gente. As empresas ainda estão descobrindo isso, mas faz muita diferença. É bem regenerativo isso para essas instituições, né, gente? Porque se a gente for pensar, todos nós, né, como vocês falaram aí, temos diversos valores, diversas habilidades, tal. Quanto mais a gente tem essa liberdade de colocar, né, as nossas múltiplas potências, com certeza vai ter uma potencialidade muito maior para a própria empresa, né? E isso envolve realmente autoconhecimento, alinhamento com o propósito da própria empresa, né? É realmente um processo super regenerativo, como a gente costuma falar na Caleidoscópico, né? A partir das 4 regenerações aí. E bem-vindo a todo mundo que está aí. Se vocês tiverem perguntas, né? É uma alegria muito grande, né, vocês colocarem e diga para nós aí o que é o significado do trabalho para cada um de vocês. Mas eu queria resgatar essa metáfora aí que a Deise trouxe do caminho, que o Beto também falou, né? É como se, às vezes, a gente tem diversos caminhos, mas nem sempre é um único caminho para chegar no mesmo lugar.
E aí, às vezes, a gente passa realmente por umas empresas que não estão tão alinhadas, tal, e quando a gente passa por isso, parece que está tudo, assim, desesperado, né? Errei o caminho, não tem mais como voltar, como que eu faço para voltar? Vou para frente, pego um atalho, né? O que que eu faço no meio desse processo, né? E aí eu queria que vocês dessem um spoilerzinho, assim, ou contassem um pouco, né, de quais dicas que a gente pode ter para essas pessoas, né? Eu sei que o nosso encontro, e aí aproveitando já para fazer o convite, na próxima quarta-feira a gente vai falar um pouco de recalcular a carreira, né? A Sara que está aqui acabou de fazer um recálculo de carreira, então contribui com a gente aí, Sara, para contar como que está sendo esse processo, mas dá um spoiler para nós, assim, e como que vocês enxergam isso? Eu jogo tudo fora, eu desisto, não tenho aprendizado, como que eu levo o aprendizado de um lado para o outro, como que eu gerencio essa trajetória? Ó, eu não vou dar muito spoiler, porque eu quero muito que as pessoas venham no próximo encontro, aí vai ser um encontro mesmo, né? Não vai ser só uma live, e a gente vai tratar disso de maneira mais minuciosa. Mas foi legal nessas últimas perguntas que você trouxe. Eu não entendo que existe o jogar fora, não. Por mais que algumas experiências sejam muito ruins, muito difíceis, que a gente saia se sentindo um trapo de alguns lugares onde a gente trabalha, e infelizmente isso é mais comum do que a gente gostaria, mas tem aprendizado ali. É óbvio que quando a gente fala em situações extremas, de condição insalubre de trabalho, de situação de abuso psicológico, outros tipos de abuso, que já beiram aí condições que são criminosas, né? É preciso tratar, mas é importante olhar para isso como uma experiência. Quais eram os sinais que mostravam aquilo ao longo do processo seletivo? Como que esse time já estava se comportando antes de eu entrar lá? O que eu conseguia saber sobre o que acontecia? Então, eu trago isso aí como um pouquinho de spoiler, sabe? De algumas dicas aí da pessoa olhar, em vez de jogar fora, né? Observar isso e trazer isso para os próximos processos, para as próximas iniciativas, para as próximas direções que vão ser tomadas nessa carreira. Ou mesmo quando o carro cai no buraco, ainda tem habilidades que você aprendeu aí para se tornar um melhor motorista. Opa! Como que eu dei. Quem derrapa bastante aprende a fazer drift. Sem dúvida, gente. Isso faz a gente voltar para o que eu falei lá no começo do significado do trabalho. Dos grandes benefícios do trabalho é a gente aprender, né? E a gente aprender. Só que muitas vezes a gente resiste tanto àquelas experiências que a gente passou, às vezes numa empresa, com um chefe difícil, com um colega difícil, que a gente não quer nem olhar para aquilo. Para dar um exemplo para vocês, eu estou com um orientando agora, que ele tá sim, ele saiu esse ano do corporativo, então tá muito recente a dor, né, do que aconteceu nos últimos tempos. Então ele não quer nem pensar no corporativo. Porém, ele tem muita coisa da vivência dele, da vivência que ele está tendo agora empreendendo, que ele pode compartilhar com colegas para que eles não passem a mesma coisa. Então, é muito importante isso que o Beto falou, da gente voltar para trás, a gente rever o nosso lastro, a nossa mochila, a nossa bagagem, e para ver o que a gente leva, o que a gente não leva, e até porque isso ajuda a gente a ter clareza do que a gente quer também, ajuda a ter clareza desse senso de propósito. O que foi que sempre me incomodou? O que tem em comum que sempre me incomodou? O que sempre foi legal e cada vez eu quero mais na minha vida, né? Então, essas aí são pistas. E uma coisa legal também do encontro da semana que vem, do recálculo de rota, é que eu acho que dá para abrir a mente um pouco das pessoas, porque a gente tem muitas opções hoje. A gente acaba falando só, nossa, tem duas opções, né? Uma coisa bem binomial. A gente tem CLT e tem empreender, ou virar PJ. E tem, gente, muitos tons de cinza entre uma coisa e outra, aí, entre empreender e virar PJ, e muitas outras formas que pouco são faladas, né? Por exemplo, o Márcio colocou aqui, trabalho é pretexto para fazer junto. Quando a gente vai empreender no tradicional, a gente empreende sozinho, aquela coisa solitária que falam do empreendedor, você tem que ser isso, ser aquilo.
não é mais real isso, gente. Existem outras formas de empreender, Uhum. existem parcerias, existe empreender em rede, existem cooperativas, existem fora do Brasil as cooperativas de plataforma. Então, tem muitas formas aí diferentes de você empreender, assim como tem outras formas também de você estar no mercado de trabalho, que não é só o CLT e o PJ. Tem o TAS, tem os gigs, tem, enfim, várias formas de trabalho através das plataformas. Então, tem quase que uma alfabetização nova aí do que a Uhum. gente está acostumado a ouvir, assim, geralmente como possibilidade de empreender, né, e de trabalhar. Eu acho que tudo isso é importante aí no recálculo de rota também, uma parte de conhecimento, de conhecer o que está acontecendo, e o que está no mercado de trabalho, quais são as possibilidades, desmistificar algumas coisas, enfim. Mas acho que a gente vai ter que deixar para falar mais semana que vem. Também tá bom por aí, né, Beto? Com Mas isso que você certeza. falou, Daisy, é bem legal, né? E aproveitando aí essa deixa aí do Márcio também, acaba que o trabalho também é esse lugar de relações sociais, né? E Uhum. o Bento, lá no início da live, falou assim da importância dessa questão do individual, do coletivo, de como que isso vai mudando ao longo da vida. E isso também, de certa forma, é muito interessante quando a gente faz os processos, né, de mentoria, tal, que a gente acaba fazendo de uma forma colaborativa, porque é como se você tivesse diversos instrutores desse carro, né? Voltando à metáfora aí do carro. Você tivesse diversos instrutores, não só o seu instrutor que está ali, mas se eu assisto a aula do colega que está aprendendo também a dirigir, eu também vou aprendendo com os erros e com os acertos deles e vou me inspirando, né? Então, é muito legal ter essa ideia, né, do instrutor, do facilitador, que já está ali, já viu um monte de caso, igual é com vocês, que fazem, né, esse acompanhamento de carreira, de transição de carreira, de acompanhamento de empreendedores, ou até mesmo, né, no momento de escolher ali a vocação, igual a Deise faz com os jovens, com os adolescentes, planejamento de carreira, como o Beto faz nas diversas instituições, e também no próprio trabalho da Inédito. É muito legal ter esse instrutor que já ensinou para um monte de gente, já acompanhou o processo de muitos ali enquanto facilitador desse processo, mas também é muito legal ter essa rede de relações para ir construindo esse trabalho coletivo também, que é o trabalho ali da mentoria, que a gente também pode falar com um trabalho que as pessoas se Uhum. motivam a ir lá e fazer e tal. Então, Deise, eu queria que você contasse, né? A gente já está chegando aqui um pouquinho nas horas nos minutinhos que a gente combina para essa live, eu queria que vocês contassem aí como que vai ser, né, esse encontro do Recalculando a Carreira, né? Como que vai ser, onde que vai acontecer, como se inscreve, que você desse essas dinâmicas operacionais aí para nos localizar nesse caminho da caminhada da própria plataforma Caleidoscópio e da comunidade da plataforma. Joia. Então, fica o convite que o encontro tem esse tema, Recalculando a Carreira. Vai ser quarta-feira que vem, dia 21, às 19 horas. Vai ser pelo Zoom, então online pelo Zoom, mas aí as pessoas vão participar ali ao vivo com a gente. E só para a gente poder mandar o convite, tem uma inscrição simples, que é só nome e WhatsApp para a gente poder enviar. O link já vai estar nas nossas bios aqui no Instagram, então é só acessar lá e se inscrever para o encontro gratuitamente e receber o link do Zoom. Aí a gente vai estar falando um pouco mais, vai recapitular um pouquinho do que a gente falou nessas lives, vai pegar as perguntas das pessoas, você pode colocar a sua pergunta, as suas questões principais ali na inscrição e a gente vai trabalhar um pouco junto lá, vai dar umas dicas durante o encontro. Eu aproveito e já faço aí o convite também para assistirem a live da semana passada, né, que também teve uma série de assuntos sobre transição, sobre trabalho, e também para participar com a gente da comunidade da plataforma Caleidoscópico, né, que é esse ambiente que foca nas 4 regenerações. Uhum. Quer contar para nós um pouco, Beto, o que é as 4 regenerações? Nossa, super. Eu acho que aqui são dois, três convites super importantes, né? O primeiro de participar do próximo encontro, o segundo de entender os produtos que a gente tem na plataforma, mas também de vir para a plataforma para conhecer
essa visão regeneradora que a gente quer multiplicar para o mundo. Então, a Caleidoscópio tem a premissa da gente conseguir regenerar o mundo através, ou passando por 4 regenerações, né? Dos indivíduos, das relações, das instituições e, consequentemente, do mundo. E tudo que a gente vem falando ao longo desses 2 encontros, a gente vai falar no próximo, a gente entende que está aí nesse campo, que passa pelos 3, né? Que eu vou falar dos indivíduos, das relações e depois das instituições, né? Acho que eu consegui explicar direitinho. Então é isso, gente, né? Acho que a gente pode dizer aí que o propósito da Caleidoscópico, né, é essas 4 regenerações, nos inspirando muito na natureza que é essa natureza interdependente, né, e colaborativa. E é que a gente busca fazer, como o Márcio disse, a gente sempre está arrumando um pretexto para fazer junto. Então, venha com a gente, venha para o encontro, arruma esse pretexto aí também de arrumar esse tempinho para estar com a gente no próximo encontro via Zoom, em breve o link na bio. Mas... Acho que não. Obrigada, gente. Não, mais na semana que vem, quarta-feira. Pedir pro pessoal se inscrever e vir. Vai ser gostoso na semana que vem também, porque como vai ser pelo Zoom, vai dar pra gente realmente conversar. Né? Aqui a interação a gente faz pelo chat com o pessoal que está assistindo, lá é mais uma roda mesmo, né? Em que a gente interage mais diretamente. Então, quem já quiser conversar um pouco com a gente, se aprofundar, fazer pergunta, trazer o que pensa, é um momento super legal para isso, realmente de participar, estando numa cadeira como a nossa e não só assistindo e comentando no chat. É uma oportunidade super legal vocês conhecerem um pouquinho mais, né? O que a gente quer transformar no mundo. Então é isso, pessoal. Um grande abraço. Até semana que vem, nesse encontro ao vivo pelo Zoom.